fazer o princípio variacional aqui. Então, aqui eu tenho φ e A. Aqui eu tenho só A. Nós já sabemos mexer com isso aqui. Quer dizer, para tirar as equações de Young-Mills, eu vou agora, quer dizer, as equações, né, de Young-Mills em presença de matéria. Então, o que eu faço para tirar as equações de Young-Mills? Primeiro, eu tenho que variar em relação a φA. Então, quando eu for variar em relação a φA, eu tenho φ aqui. Aqui eu não tenho φ. Essa derivada covariante eu só tenho o A grande. Eu tenho φ aqui. E aqui eu tiro as equações de Young-Mills. Então, a gente já sabe aqui, né? Quer dizer, aqui eu já sei que quando eu fizer a variação em relação a φA aqui, eu vou ter EA vezes aqui aqueles termos de φA. Então nós já vimos como é o que vai sair daqui vão ser as equações de Young-Mills. Daqui desse termo, a gente vai ganhar, quando eu fizer a variação em relação a φA, esse termo aqui vai me dar as equações de Young-Mills. Eu variar em relação a φA, vai me dar as equações de Young-Mills, né, para o φA. Agora, eu vou ter φA aqui e vou ter φA aqui. Então, eu vou gerar termos agora, vamos gerar aqui mais termos, né, em delta φA, que provém duas coisas, né? Tem provém tem prover. Então, quando eu faço o plural, né? Prover, provém. E provém, provém. Então, termos que provém. Então, esse não, provém. Se originam, né? Esse aqui é prover, provém. Esse aqui vem o verbo ver, né? Eu vejo, tu vejo, eu ver, e vem. Então, o plural de vem é vem. E o plural de ver é ver. É a língua portuguesa. Então, provém, provém. Tá certo. Desculpa aí, se estiver errado, me corrija. Eu acho que é. Então, termos de delta φA que provém do setor de matéria. Então, é só para vocês entenderem a estrutura que vai sair. Quando eu tirar as equações de Young-Mills, eu vou variar em relação a φA aqui. Mas quando eu variar em relação a φA aqui, esse termo não tem φA, só tem o A, o potencial vetor. Mas aqui nesse termo aqui eu tenho menos gradiente de φA, menos ddt do φA, e tem aquele termo novo que mistura φA com A, φ com A. Então, quando eu fizer a variação em relação ao delta, ao fizer o delta φ, esse termo aqui vai me dar exatamente a equação de Gauss do campo elétrico. Vai me dar divergência do EA mais G FA BC FB escalar SC. É o termo que vem daqui. E aí agora, eu vou continuar, vou variar isso aqui, que aqui tem φ, e variar isso aqui, que aí tem φ.
Então agora eu vou tirar um termo em φ, que vai sair daqui, vai sair daqui e vai sair daqui. Então vai vir um termo agora, que vai vir um termo agora, vou colocar aqui, que vai fazer o papel, então, da corrente. Quando eu tirar o ΔΦ que tem aqui, então eu vou fazer o seguinte, a gente vai variar esse termo aqui vezes esse. A gente vai ter mais 1 sobre C2. Então, quem é o DDT do Φ'? DDT do Φ' está assim, ó. É DDT do Φ' menos IG FA GA Φ'. Isso é o DDT do Φ' vezes o DDT do Φ. Então, e aí eu vou ter, depois eu vou ter, quer dizer, eu vou primeiro variar em relação a esse φ, e aqui, depois eu vou variar, quer dizer, tem um φ aqui, tem um φ aqui. Primeiro eu vou fazer a variação desse aqui em relação a φ, vezes esse. Depois, esse aqui, aí eu vou ter o seguinte, DDT do Φ' vezes DDT do φ mais IG FA GA φ. É esse termo aqui. Eu estou escrevendo DDT do Φ' vezes ΔΦ. Mas só que eu estou fazendo o seguinte, como eu tenho um φ aqui e um φ aqui, eu vou primeiro ter 1 sobre C2, variação desse vezes esse. É o que eu estou fazendo. Quando eu variar o ΔΦ no primeiro, esse termo aqui não tem ΔΦ. Mas aí eu vou ter um ΔΦ aqui. Então vai ficar o ΔΦ do primeiro vezes esse termo. Agora eu vou ter uma outra possibilidade que é esse vezes a variação desse, do φ que está aqui dentro. Então ficou aqui mais DDT do Φ' e a variação do φ que está aqui. Esse termo não entra e aqui vai entrar um ΔΦ. Então, esse termo vai me providenciar dois termos, né? Eu vou ter 1 sobre C2, aqui eu vou ter ΔΦA GA Φ' DT. Então eu vou ter então eu vou isolar esse ΔΦA e depois eu vou isolar esse ΔΦA, que é o que está me dando essa equação. A divergência de A, essa equação tem um A, esses B's e C's estão contraídos. Então esse termo aqui vai me produzir menos IG, então 1 sobre menos, então vai ficar menos IG sobre C2, ΔΦA, que eu vou retirar, então vai ficar assim, GA, desculpa, aqui é o contrário, é Φ' GA, eu tirei o conjugado hermitiano. Φ' vai ficar assim, menos IG sobre C2, Φ' GA, tudo isso atuando aqui em DT φ. E depois esse termo aqui, que vai ficar mais IG sobre C2, IG sobre aquele C2 que é global, e aí vão ter esse termo aqui, DT Φ', que é a mesma coisa, como estão lembrando, a gente já mostrou que DT Φ' é a mesma coisa que o DT do Φ'. Só lembrando que aqui dentro eu vou trabalhar com geradores menos GA, porque o Φ' vê os geradores menos GA. Ou eu posso escrever assim, ou eu posso escrever assim. Mas aí esse termo aqui vai estar multiplicando esse aqui. Eu vou tirar o ΔΦA, então vai ficar aqui GA. Então é a variação que saiu desse pedaço aqui. Eu variei FA aqui, obtenho as equações de Young-Mills. Isso aqui é Young-Mills sem matéria. Sem matéria. E aí, qual é a contribuição da matéria para as equações de Young-Mills? A contribuição da matéria, pelo menos no caso do φ, vem daqui, e agora esse termo aqui. Daí o termo novo, quer dizer, isso aqui é a contribuição da matéria bosônica para o Young-Mills. Agora vamos tirar a contribuição da matéria fermiônica. É variar aqui dentro tem φ, tem I, G, FA, GA.
vão variar o FIA. Então esse termo aqui vai ficar mais I sobre C aí aqui nós temos um IG, que vai ficar menos. O I vai dar menos 1, então vai ficar menos G sobre C. Menos G sobre C. Psi barrado gama zero. Psi barrado gama zero é a mesma coisa que psi Dagger. Lembrando lá da teoria de Dirac. Psi barrado é psi Dagger gama zero. O gama zero é 1. Então psi barrado gama zero é a mesma coisa que psi Dagger. Aqui já saiu IG, que eu já botei aqui. E aí aqui vai ter os delta fiais, que eu já isolei. E aí vamos ter aqui a matriz GA atuando no psi. Aqui não tem φ e aqui não tem φ. Igual a zero. Se a gente quiser, pode até escrever assim, ó. Isso aqui é φ Dagger GA dt do φ. Eu posso, se quiser, escrever assim, ó. Φ Dagger, quer dizer, se quiser, posso já passar isso aqui para forma, não vamos deixar assim, vamos dar. Então, só depois especificar isso melhor. Então, na verdade, a gente pode jogar todo esse termo para o lado direito. Para ficar só Yang Mills do lado esquerdo. Então vai ficar igual a isso, menos isso, mais isso. Então eu tirei um lado direito. O que está do lado direito da equação do campo elétrico? A densidade de carga. Então a matéria, isso aqui, vai fazer o papel da densidade de matéria, da densidade, não da densidade de corrente, da densidade de matéria, da densidade de carga. Vamos dizer, da densidade de carga de Yang Mills. Quer dizer, o lado direito dessa equação, tudo isso aqui, tirei esse igual a zero. Tudo isso aqui vai fazer o papel do ρA. Quer dizer, eu vou ter um campo elétrico para cada densidade de matéria, para cada densidade. Eu tenho A da direção do espaço de gauge. Esse A, se vocês se lembram, vai de 1 até N2 menos 1. Então, para cada direção no grupo de gauge, eu tenho um campo elétrico. Tenho um potencial, tenho um campo e tenho uma densidade de carga. Então, eu posso escrever que a nossa densidade de carga, que a gente chamou desse objeto aqui, então ela é I G sobre C2 φ Dagger, vou colocar aqui φ Dagger GA dt φ menos IG sobre C2 dt do φ Dagger GA e aí mais G sobre C, psi Dagger, GA, psi. Observe que esse termo aqui é real, porque essa matriz é hermitiana. Se eu tirar o conjugado hermitiano disso, vai ficar psi Dagger, GA Dagger, PGA, psi. Então esse termo aqui é igual ao seu conjugado hermitiano. Porém, se eu tirar o conjugado hermitiano desse termo, eu vou ter exatamente esse termo. dt φ Dagger, GA Dagger é GA e φ. Então eu estou pegando, eu tenho I, um objeto menos o seu complexo conjugado. Então se eu fatorar esse I, posso botar esse I sobre esse IG sobre C2 em evidência. Então vamos tirar isso aqui. Fiz isso aqui. Então, esse cara que está aqui é o conjugado hermitiano desse, ou seja, eu estou pegando um número e diminuindo do seu conjugado complexo. Isso aqui dá 2 vezes I vezes a sua parte imaginária. Quer dizer, a parte imaginária é um número real. Isso aqui é puramente imaginário. Então, esse número que está aqui é puramente imaginário. Puramente imaginário vezes I dá real. Então, apesar de ter esse I aqui, essa grandeza toda é real. Então, isso aqui faz papel de uma densidade. Uma densidade de carga é uma coisa real. E isso aqui é uma coisa real. Então, eu já vi, deixa eu apagar isso aqui, que o lado direito
da equação de Young-Mills está me dando a densidade de carga. Então eu posso escrever essa densidade de carga, se vocês quiserem, assim. Eu vou acabando, eu vou parar aqui, tá? O A igual a IG sobre C2, e aí aqui eu vou ter, isso aqui vai ficar Φi está GA e J, e aqui DDT do Φj. Mas aí eu sei escrever isso aqui também. Isso aqui é d ρ de T do Φj mais I, G, Φb, GD, JK para ficar. Eu só estou deixando isso aqui fechado, mas essa derivada covariante vocês sabem expandir. Depois esse termo aqui, menos dt Φi Dagger, eu vou botar assim, dt Φi, dt Dagger, vou botar assim, dt Φi Dagger, componente I, GA e J, Φj. Esse termo aqui. Esse termo aqui mais G sobre C. Então isso aqui vai ficar Psi Dagger, GA e J, Psi J. Esse Dagger aqui fica porque esse Dagger aqui é um Dagger no espaço espinorial. Esse Dagger Psi é um escalar de Lorentz. Então o que a gente está vendo é que isso aqui é a nossa densidade de carga. Então a nossa densidade de carga, ela não tem referência aos índices IJ. I e J são índices saturados. A nossa densidade de carga, ela só tem referência ao índice de Young-Mills. Ela carrega o índice do gerador. Ela carrega o índice desse gerador, o índice desse gerador e o índice desse gerador. Mas os índices internos, né, de IJ, da posição do Φi e do Psi dentro do multiplete, ele está ausente da expressão da densidade, porque a densidade soma sobre todos os Is e soma sobre os J, só sobe o A. Então, as nossas densidades, né? Porque então ficou isso, nós ficamos com essa equação, a divergência covariante AC do campo elétrico C, antes era zero, agora é uma densidade de carga do A. Então, é a equação de Gauss agora em presença de matéria. A matéria me dá essa densidade. Não vou fazer, vocês podem fazer como tarefa, fica como tarefa, tirar a corrente, que é a equação de Ampère-Maxwell, que vai dar para a gente o seguinte: se eu pegar a equação de Ampère-Maxwell, a gente vai ter rotacional, quer dizer, a gente vai ter da mesma forma, vamos escrever em forma covariante, a gente vai ter o rotacional AC de AC, escrevendo a equação de Ampère-Maxwell em forma covariante, você já sabe o que está ali dentro, igual a 1 sobre C2, derivada temporal covariante de Young-Mills, né? Derivada temporal AC, EC, corrente de deslocamento, ficava DDT, 1 sobre C2, DDT do E, agora é a derivada. Então isso aqui seria a equação de Ampère-Maxwell para Young-Mills puro, mas agora vai aparecer a corrente. A corrente que vai aparecer vai ser a corrente que vem daqui e a corrente que vem daqui, quer dizer, variar em relação ao AA, aqui, aqui e aqui, fazer exatamente a mesma coisa. Então vocês vão meter aqui uma corrente JA, que é a corrente de matéria. Vou botar aqui a corrente de matéria. E aí, a tarefa é obter a forma explícita da corrente de matéria. Como é que a gente faz isso? Variando em relação ao campo de Young-Mills. Quer dizer, a gente vai estar tirando a equação de Ampère-Maxwell. Então, eu tenho que variar em relação a A. Então, quando eu variar, aqui não tem A, não tem o potencial vetor. Tem potencial vetor aqui, tem potencial vetor aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente com o Φ. E aí vocês vão obter essa corrente aqui. Tarefa, né? Chegar à forma explícita
de matéria, tá? J de matéria. Então vocês vão tirar a corrente de matéria. Aí o exercício. E as outras equações não mudam. A equação de Faraday-Lentz se mantém, ela não percebe as correntes nem as cargas, e a equação de Gauss do magnetismo também não percebe as cargas de matéria. Então a gente tem as equações de Young-Mills em presença de matéria. Então na próxima aula, praticamente 2 horas de aula, a gente começou 3h30 quase, né? Então, 3h30 quase que a gente começou. Então, a gente vai tirar na próxima aula, vamos refazer isso, mas no formalismo covariante, que aí fica bem mais simples. Mas eu estou fazendo no formalismo, que não é covariante de Lorentz, para vocês terem uma ideia mais da estrutura, porque no formalismo covariante a gente trabalha com estruturas muito fechadas também, e aí a gente não percebe aquilo que está dentro, né, dos símbolos. Aqui fica tudo muito claro. Então, eu queria chamar a atenção, só queria que vocês fizessem essa tarefinha aqui. E na aula que vem nós vamos retomar isso que nós fizemos, mas trabalhando diretamente no espaço de Minkowski. Aí a gente vai ter expressões mais compactas, mas aí vocês já vão saber tudo que está dentro das expressões compactas. Então, o que a gente trabalhou hoje foram as equações de Young-Mills acopladas com a matéria. E aí a gente viu como a corrente, como o setor de matéria contribui como fontes externas, né? Então, a equação de Gauss do campo elétrico ganhou uma densidade de carga, que a gente escreveu ali em cima, que é essa aqui, e a densidade e a equação de Ampère-Maxwell ganhou a matéria, a corrente, a contribuição da corrente de matéria. Como no caso das densidades escalares, então nós vamos ter uma corrente vetorial associada a cada campo de Young-Mills e a densidade associada a cada potencial escalar. Então, os potenciais escalares estão associados com as densidades de matéria e os potenciais vetoriais estão associados com a densidade de corrente. Isso para cada gerador. Então, na direção de cada gerador do grupo, a gente tem uma corrente com um campo vetorial, uma carga com potencial escalar. Então, os índices internos da matéria, dentro da representação, os φis e os psis estão embutidos aqui no ρ. O ρ só explicita o índice de gerador, o índice de grupo de Young-Mills, não o índice de representação. Isso aqui são índices dentro da representação n-dimensional, vamos de 1 até n. Esse índice não, é o índice de grupo, é o índice de gerador, vai de 1 até n2 menos 1. Então, a corrente... porque no fundo, isso aqui vai corresponder a isso. Eu tenho o acoplamento mínimo, como no caso eletromagnético. ρA, φA, menos J, escalar A. É um acoplamento de densidade com potencial, densidade de corrente com potencial vetor. Tá claro? Então é importante a gente também ficar com essa percepção de que as cargas e as correntes, elas percebem o índice de Young-Mills, o índice do grupo, dos geradores. E elas contabilizam, né, internamente as posições, quer dizer, as componentes dos campos dentro da representação. Mas a densidade de carga e a densidade de corrente, elas não veem o índice da representação. Estão somados, ela só vê o índice de gerador. Então, para cada gerador, nós temos um potencial escalar e um potencial vetorial. Para cada gerador, nós temos uma densidade de cargas e uma densidade de corrente. Claro? Então, isso aí fecha um pouco a estrutura de Young-Mills em presença de matéria. Na próxima aula, a gente vai fazer isso já no formalismo covariante e vamos começar a organizar o estudo das configurações topológicas. Tchau, obrigado pela filmagem.